A Portuguesa recebeu uma proposta de R$ 1 bilhão para transformar o clube em uma sociedade anônima do futebol, a chamada SAF. Na prática, o clube deixa de ser uma associação sem fins lucrativos para virar uma empresa com regras de governança e mais acesso a recursos financeiros. Vamos entender melhor para os próximos passos deste processo com o sócio fundador da Tauá Partners e quem liderou essa negociação e vai ser o gestor da SAF, André Berenguer. Seja bem-vindo, uma ótima tarde a você. Obrigado, Gabriel, uma ótima tarde. André, aprovada a proposta, primeiros passos, o que será da Portuguesa a partir de agora? Quais são as primeiras medidas? O que se imagina como um passo a passo para que seja efetivada essa criação da SAF da Portuguesa? Gabriel, antes de mais nada, eu queria agradecer pela oportunidade e pelo convite. E boa tarde a todos os espectadores da CNN. Nós temos agora mais uma etapa de governança da Portuguesa, né? Há necessidade de uma reunião da Assembleia Geral, que deverá ocorrer ainda essa semana, e com isso a aprovação final para o projeto. A aprovação da Assembleia é relacionada a alguns pontos específicos. A aprovação que já aconteceu do Conselho no último dia 14, ela já permite que a gente siga adiante com vários dos pontos do projeto. Nós já estamos trabalhando, tem uma equipe toda de futebol já trabalhando, já montando time, etc., para a gente poder anunciar isso no futuro bem próximo, se possível ainda essa semana. Então é isso que nós estamos fazendo agora. Tem pouco tempo, como a gente tem falado, né? Existe um Campeonato Paulista pela frente que começa agora no dia 14 de janeiro. E aí a gente tem pouco tempo para montar um time, mas para isso nós estamos trabalhando agora bastante rápido, vamos dizer assim. Essa é a primeira prova da Portuguesa. Quais os grandes objetivos com essa transformação do clube, do time, em uma SAF? Uma SAF até distinta do que tivemos já como modelos no Brasil, afinal não abrange apenas o departamento de futebol, mas sim todo o clube. E eu queria entender quais são os grandes objetivos, o que vocês querem tirar do papel com este projeto Portuguesa a partir de aprovada nesta Assembleia Geral a transformação em uma SAF. Gabriel, na realidade abrange o futebol, tá? O que existe, talvez tenha havido alguma confusão, Perfeito. é que dentro do projeto e da montagem da nova arena no Canindé, haverá também um investimento para a reforma do clube social. Os investidores da arena vão entregar à Portuguesa um clube social novo, reformado, e isso faz parte do escopo do contrato com os investidores da arena. Do lado da SAF, de fato, virá para a SAF da Portuguesa todos os assuntos relacionados ao futebol, né? E nós vamos gerir estes assuntos. Os assuntos da Associação Portuguesa de Esportes continuarão sob a responsabilidade deles. Em termos de expectativa, Gabriel, a gente tem o nosso projeto ele não é um projeto imobiliário, o nosso projeto é um projeto de futebol, né? Nós montamos uma vertical aqui na Tauá de futebol com o objetivo de assessorar clubes não só em alguns assuntos os quais a gente já lida aqui no nosso dia a dia, mas também no futebol. Então, o projeto é um projeto de futebol, nós temos um sócio, que é o Alex, que vai tocar esse projeto de futebol adiante, e é tudo centrado. Então, a expectativa nossa é, de fato, levar a Portuguesa de volta a um cenário relevante do futebol brasileiro. A Portuguesa, até 1998, era um time da Série A do Brasileirão, era um time da primeira divisão do Paulista. Depois, ao longo de anos, foi perdendo esse protagonismo. O que a gente quer é colocar a Portuguesa de volta no patamar que ela já esteve durante boa parte da sua existência. Então, esse é o principal objetivo do nosso projeto daqui por diante. Estes R$ 1 bilhão serão destinados a que objetivos dentro da organização da SAF? Eu gostaria de entender, nós temos esse projeto imobiliário de reforma do clube social e também do estádio, a transformação em marina multiuso, a formação de um time, você mencionava, estão correndo contra o tempo, afinal o Campeonato Paulista está batendo a porta já no começo de janeiro. Como vocês vão organizar este R$ 1 bilhão propostos para a formação da SAF? Perfeito. Uma ótima oportunidade para esclarecer esse ponto. Quer dizer, a somatória dos valores envolvidos no projeto passa de R$ 1 bilhão, mas cada um deles tem a sua característica específica.
Nós temos a expectativa de investir, né, os investidores que vão investir na Arena têm expectativa de investir 500 milhões de reais na construção, na remodelação da Arena do Canindé, né, na construção de uma nova arena multiuso, né, o retrofit da arena atual, vamos chamar assim, e na reforma do clube e de todo o entorno do Canindé. Está previsto, por exemplo, um edifício garagem com 2.500 vagas, etc. Além disso, a Portuguesa tem uma dívida histórica de aproximadamente 550 milhões de reais. Nós vamos reestruturar essa dívida e, através da reestruturação dessa dívida, transformá-la em algo que possa ser liquidado ao longo dos próximos anos. Hoje, essa dívida é impagável dentro do cenário atual da associação. Então, nós vamos cuidar da reestruturação dessa dívida e dos recursos necessários para fazer o pagamento da mesma. Adicionalmente a isso, e a gente apresentou isso na própria sede da Portuguesa, para os torcedores, para os sócios, para os conselheiros, nós temos um projeto de 5 anos para o futebol, para os primeiros 5 anos, melhor colocando, que envolve investimentos somente no futebol da ordem de 263 milhões de reais. É claro que esses recursos eles estão também condicionados a metas de evolução do futebol. Então, a Portuguesa, no que vem, disputa a Série A1 do Paulista, depois deve disputar também a Copa do Brasil e disputa a Série D de dado do Campeonato Brasileiro. Ao longo dos próximos 5 anos, a gente prevê uma evolução do time, subindo de série no Brasileiro, por exemplo, e esses investimentos serão necessários para fazer frente a isso. Então, a somatória de tudo isso passa de R$1 bilhão. Para esse retrofit, qual que é o cronograma para a reforma da Arena? E, claro, sobre reforma, onde que a Portuguesa mandaria os seus jogos dos campeonatos que disputará? Gabriel, a gente não tem ainda um cronograma, vamos dizer assim, definido, né? Existe um projeto primário, vamos dizer assim, né, do que se espera fazer na área, no entorno, na própria arena, um desenho primário, que agora, né, assinando o contrato, vai passar para um detalhamento e um projeto executivo e todo o processo de aprovação, etc., para começar a obra. Eu poderia dizer que uma expectativa razoável, realista, é que isso tudo demore em torno de 36 meses. Durante esse período, nós vamos buscar um local apropriado para a Portuguesa mandar seus jogos com ausência do Canindé. Pacaembu está ficando pronto, né? Quer dizer, deve abrir em breve, é uma alternativa, e tem outras alternativas possíveis na cidade de São Paulo e no entorno da cidade de São Paulo, que a gente deverá buscar para a Portuguesa mandar seus jogos. As grandes expectativas do torcedor, de quem está nos assistindo, deve se voltar talvez ao desempenho na Série A1 do futebol paulista, ou na Série D, quando teremos talvez um pouco mais de tempo para trabalhar o departamento de futebol, formação do time, montagem de elenco. Como vocês estão em expectativas para estes 2 próximos campeonatos que serão disputados por vocês? Gabriel, excelente pergunta essa para a gente poder esclarecer. Nosso objetivo inicial é montar um time competitivo para a Série A1 do Paulista no pouco espaço de tempo que a gente tem pela frente. Então, não dá para a gente assumir nenhum tipo de compromisso em relação ao Campeonato Paulista. O nosso objetivo é manter a Lusa na Série A1 do Campeonato Paulista para 2026. Então, esse é o nosso objetivo para o Campeonato de 2025. Em relação ao resto do ano, aí sim, com mais tempo de preparação dos jogadores, do time, treinamentos, etc., a gente vai começar a trabalhar com ambições maiores, né? Tanto para a Copa do Brasil, se de fato a Portuguesa for disputá-la, quanto para o Campeonato Brasileiro da Série D. O Campeonato Brasileiro da Série D ele é bastante competitivo, ele é bastante difícil. A gente não tem uma expectativa de subida para a Série C já no ano que vem, mas que será muito bem-vinda se acontecer. Perfeito, então já o recado dado, não se muda o time, não se mudam os rumos da Portuguesa de qualquer outro time de uma hora para outra, claro. Precisa da paciência, precisa dessa maturação do time, do projeto, e com o tempo vocês buscam estes resultados. Na estrutura de governança da empresa, na estrutura administrativa, como serão divididas essas funções dentro da SAF? Você já esclareceu que a SAF se diz respeito apenas ao departamento de futebol, mas com estes investimentos no clube social e também no Canindé.
Na estrutura de administração da SAF, como que vocês vão organizar a partir de agora, a partir, claro, da aprovação que é esperada para a Assembleia Geral? Gabriel, nós vamos montar uma empresa, né? A SAF é uma empresa, uma sociedade anônima, como tal, vai ter toda a sua estrutura e uma equipe dedicada, além da equipe do futebol, né? Nós vamos ter uma equipe do futebol, um departamento de futebol, em que engloba o time principal, todas as categorias de base, o futebol feminino, então tudo isso vai estar dentro do departamento de futebol. Além disso, nós vamos ter a administração da SAF, com todas as áreas que uma empresa tem que ter. Marketing, finanças, administração, RH e tudo isso. Nós, obviamente, já temos profissionais mapeados, já temos alguns, inclusive, já trabalhando com a gente. Já existe um planejamento de 5 anos, como eu mencionei, um orçamento para 2025. Agora a gente começa a colocar tudo isso em prática, a partir de agora. Agora, olhando na parte mais de investimentos, quem é torcedor da Portuguesa, quem é investidor, olha para o projeto e vê futuro no desenvolvimento tanto imobiliário do Canindé, com essa arena multiuso, mas principalmente de futebol. São 500 milhões que vão ser destinados a cumprimento de dívidas, mais 500 milhões para o imobiliário de investimentos direto no Canindé e estes 200 milhões de reais aproximadamente para o departamento de futebol. Vocês pensam futuramente em novas emissões? Já está no cronograma de vocês? Talvez aproveitar de todos os recursos que a SAF hoje libera para as companhias, esse mecanismo criado justamente para o setor de futebol, para clubes de futebol. Como você imagina este cronograma? É possível que nós tenhamos novas emissões, talvez, a formação e a possibilidade de investimentos futuros? Gabriel, o que eu tenho dito sempre em relação a isso, deixa eu só fazer uma correção antes. Os 500 milhões são o tamanho da dívida. Sim, né? sim, Não quer dizer que nós temos 500 milhões de reais para servir a dívida. Esse é o total da dívida, né? Que precisa ser reestruturada. Perfeito. Isso, exatamente. E a expectativa é que a gente consiga renegociá-la em bases bastante positivas para a Portuguesa como um todo, né? Para a associação, para a SAF e tudo isso. Em relação à tua pergunta, o que eu tenho dito é assim, nós vamos gerir esse negócio como um negócio, né? Nós temos um sócio de futebol que é quem vai cuidar do futebol. Ele tem experiência no futebol, está montando uma equipe muito boa para tocar isso. A nossa ideia é fazer o que há de mais moderno em termos de futebol, seja do ponto de vista do próprio jogo jogado, seja do ponto de vista de estrutura de apoio e tudo isso. Do lado do business, do lado do negócio, que é o lado que eu vou dedicar mais tempo, o que eu tenho dito é assim, nós vamos gerir a SAF da Portuguesa como uma outra empresa, né? Como os acionistas fazem em qualquer outra empresa de qualquer outro negócio. Sendo assim, vamos estar atentos o tempo inteiro às oportunidades que virão pela frente, por exemplo, de eventuais novos investidores entrarem no negócio e tudo isso. Quer dizer, a ideia, de novo, é promover a Portuguesa de volta ao cenário relevante do futebol nacional, fazer que ela volte a ter um protagonismo que já teve, mas, ao mesmo tempo, nós estamos investindo numa SAF com uma ótica e com um olhar de business, de fazer o negócio crescer, dar resultados, ser rentável e valorizar. Se para isso a gente tiver que, ao longo desse percurso, trazer novos investidores, financiadores, etc., nós vamos estar sempre abertos a discutir as opções, desde que elas façam sentido para todos, para a associação, que vai ser acionista da SAF, obviamente, para os acionistas do grupo de acionistas o qual eu represento e o próprio futebol da Portuguesa como um todo. Na tua visão, olhando para o business Portuguesa da SAF, o que é necessário para que essa recuperação ela seja findada? É possível gerar o caixa suficiente para equilibrar as contas da Portuguesa com os negócios que já estão presentes dentro do clube? Vocês vão criar novas linhas de negócios? Essa arena multiuso faz parte, claro, da estratégia para zerar as contas e equilibrar este balanço da Portuguesa e, claro, fazer com que o negócio realmente funcione. Vocês acreditam que, com a estrutura atual, é possível fazer com que a empresa, a SAF, seja rentável? Sem dúvida. Na verdade, dentro da SAF, né, nós vamos estar administrando, vamos dizer assim, uma série de coisas, né? Então, você tem a Arena, que vai ser um potencial gerador de receitas futuro importante para a SAF. A receita do futebol, obviamente, vai ser da SAF, das bilheterias de jogos,
mas você tem toda a capacidade que a Arena vai ter de atrair outros tipos de evento e as receitas desses outros eventos vão reverter também para a SAF. Além disso, a gente quer trabalhar muito tudo que envolve o futebol do ponto de vista mercadológico. Então, você tem, obviamente, todas as receitas de marketing, patrocínios, as ligas e tudo isso vai faz parte, aliás, do nosso planejamento de longo prazo para a SAF da Portuguesa. Dentro de tudo isso, quer dizer, você tem, obviamente, um investimento no futebol, como eu mencionei, que hoje está sendo projetado para 263 milhões, e a gente tem a reestruturação das dívidas. Então, a nossa proposição para a Associação Portuguesa de Desportos, para o Clube Portuguesa, foi esse: nós vamos montar um time competitivo na SAF, vamos devolver o protagonismo do futebol, da Portuguesa no futebol brasileiro, e vamos reestruturar e fazer frente às dívidas de tal forma que a associação se livre disso. Uma vez feito isso, e a associação terá uma sede nova reformada, um clube totalmente reformado, moderno, e vai poder ter as suas receitas de novo disponíveis para a associação, outras receitas não vinculadas ao futebol. Por exemplo, associados. A receita de associados hoje, ela está toda empenhada nas dívidas do futebol. Isso vai acabar. Então, no final das contas, é um ganha-ganha para todo mundo. A associação, o clube, passa a ter suas receitas regulares das outras atividades do futebol, além dos próprios dividendos que a SAF vai gerar para a associação ao longo dos anos. Perfeito, André. Muito obrigado pela participação, por todos os esclarecimentos, todos estes pontos que ficaram aqui, as arestas que ficaram nessa comunicação inicial, mas que foram completamente elucidadas nessa nossa entrevista. Desejo sorte no projeto, a todo o desenvolvimento da Portuguesa. É um patrimônio do futebol brasileiro, todos desejam aí que a Portuguesa retome o seu lugar de onde não deveria ter saído. Seja sempre bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Gabriel, eu agradeço mais uma vez, e tua última colocação é muito feliz. Assim, a Portuguesa é um time muito querido, de uma tradição enorme, não só em São Paulo, mas no Brasil. Então, para a gente é um projeto desafiador, muita responsabilidade envolvida, mas muito bacana. A gente está todo mundo muito animado com isso aqui na Tauá. E o que eu disse, eu não prometo títulos, não prometo nada disso, eu prometo muito trabalho. É isso que a gente está prometendo para os torcedores da Portuguesa.